Vocês sabem que o direito real, ele fundamenta muitas das estruturas que nós temos na família e nas sucessões. E a gente precisa conhecer direito real. A gente precisa conhecer, né, tudo que o Código Civil tem nessa matéria e que é tão rico e que nos ajuda tanto. Então, o desafio de hoje é não falar de usufruto com vocês. Então, foi uma pegadinha que eu vou falar, né, o que não é usufruto, porque se eu começar a falar de usufruto, talvez vocês se cansem e não queiram ficar até o fim. Então, qual é a ideia? É tirar alguns estigmas sobre o usufruto, sobre a ideia, até ampliando um pouco, de direito real, para a gente poder abrir nossa cabeça para essa matéria e ver que ela não está estanque. O Código Civil, ele se conversa inteiro, ele tem toda uma hermenêutica. E a gente precisa usar isso a nosso favor, usar a nosso favor aqui das nossas estruturas de família, das nossas ações de família e de sucessões. E ele é um código riquíssimo no detalhe dos direitos reais. Então, aqui eu já deixo um convite e já tento rapidamente passar aqui para vocês o que não é usufruto. Então, usufruto não é gestão de patrimônio. O usufrutuário é aquele que administra patrimônio alheio. Ele é muito mais do que isso. Isso tem um peso e uma consequência no usufruto legal, que eu vou abordar com vocês, que é de muita importância. Não é só administrar, é administrar patrimônio alheio para garantir a sua devolução ao proprietário, mas com a possibilidade do usufrutuário usar e fruir para si. Então, é muito mais complexo que uma divisão dos poderes de domínio. Eu tenho uso, fruição e disposição, pego 2, dou para o usufrutuário, deixo 1 para o proprietário. É muito mais do que isso. Ele não é propriedade. O usufrutuário é dono do bem? Não. Usufruto, na sua natureza jurídica, é um direito real sobre coisa alheia. Se a coisa é minha, não é usufruto. Então, não é propriedade. Não é perpétuo, ele tem um limite, ele é a termo ou no máximo vitalício, e isso é muito bom, isso é muito interessante. Não é reversível. Não gostei de ser usufrutuário. Ou, naquele modelo clássico que a gente conhece, né, que é a estrutura mais comum, que é o combo, doação com reserva de usufruto. Me arrependi, não quero mais, quero voltar. Não, ele não permite esta reversão. Ele permite a sua extinção antes da morte, se for vitalício. Isso é possível. O usufrutuário não paga o imposto do imóvel. Poxa vida, me arrependi de ter instituído usufruto em favor, sei lá de quem. Extingue. Simplesmente é o descumprimento da obrigação do usufrutuário. Causa de extinção antecipada do usufruto. Onde que está isso? No Código Civil. Então, a gente também tem que quebrar essa ideia que todo usufruto é para sempre. E ele não é transferível. O usufruto não se transfere. Não é possível transferir o direito de usufruto, ele é intransferível. O exercício é possível, o direito não. E por que eu quis fazer, né, essa rápida chamada com vocês? Para a gente passar para alguns desafios específicos da nossa matéria. Ainda, para contextualizar, o usufruto pode recair sobre a totalidade de um patrimônio. Todo patrimônio. Eu deixo todo o patrimônio gravado com usufruto. Se isso, né, imaginando uma situação de testamento, né, Ana, onde isso seja possível, deixando de lado aí a questão dos herdeiros necessários, né, na ausência deles. Ou apenas parte. Eu quero instituir usufruto sobre 23,7% de um imóvel para cada um dos meus filhos. Posso? Posso, requintes de crueldade, mas pode, não é necessário deixar, né, todo o patrimônio só, aquela casa carimbada. E, para a gente pensar fora, cabe usufruto sobre bens móveis, imóveis, cotas sociais, dinheiro. Usufruto sobre dinheiro, sobre um fundo de investimento? Sim, usufruto sobre um fundo de investimento. Sobre bens digitais de cunho patrimonial.
Então, vejam que a gente tem já uma estrutura que acompanha a evolução do direito. E o usufruto consagrado, na sua fundamentação que o Código traz, ele traz essa possibilidade de nós usarmos cada vez mais. E, claro, não só, vou deixar aqui bem evidente para vocês, o bom do usufruto é que se você estudar bem o usufruto, você estudou 3 institutos. Você mata 3 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque as regras do usufruto se aplicam ao uso, direito real de uso, e ao famoso e conhecido de todos nós, direito real de habitação. Então, vejam quanta vantagem tem em estudar o usufruto. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui, eu selecionei, a gente tem um limite de tempo, algumas possibilidades. A Ana, de uma maneira super clara e objetiva, nos trouxe essa questão super importante da nomeação do curador especial, que não é o nosso curador da curatela, ali que nós conhecemos. É uma figura super importante, especialmente nas questões relacionadas ao planejamento patrimonial, que fala sobre a possibilidade do curador especial para determinados bens daquele herdeiro nomeado. Então, vejam aí o artigo 1733. Quem institui menor herdeiro ou legatário, se eu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. E aí, vejam, esse artigo sempre me preocupa muito quando eu ouço de algumas pessoas, clientes em geral, dizendo: não tem problema, usufruto, se eu faleço, eu tenho um patrimônio, fica para o meu filho, meu patrimônio, meu filho é criança, e o pai ou a mãe vai administrar, não tem problema porque eu confio. Ok, ótimo, mas não é administração. Os pais têm usufruto. E eu sempre brinco aqui, quem já me ouviu nas aulas de reais, sendo super repetitiva, usufruto é uma bomba nas mãos erradas, porque é o uso e fruição. Eu tenho que manter a substância da coisa para devolver, mas de quem é o uso e a fruição daquele bem? Do usufrutuário. É claro que o legislador imaginou o seguinte: poxa, mas ele fez essa estrutura pensando em dar uma maior ali, liberdade para esse pai e para essa mãe, para ali voltar o usufruto em prol do filho. Claro, a gente tem que interpretar assim. Mas é assim sempre? Onde está essa certeza? Então, esta é uma cláusula super importante, na minha opinião, de ser colocada em testamento e posso dizer para vocês com tranquilidade, faço em casos específicos, onde você sabe que o usufruto não se reverterá 100% em favor da criança, de você colocar o afastamento expresso do usufruto. E aí, quem você coloca para cuidar se você está afastando? Quem você coloca? Coloca o curador especial. Certo? Coloca o curador especial. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o curador especial tem que prestar contas. E essa é uma maneira muito significativa de controle, aí sim, de gestão de patrimônio alheio. Eu trouxe esse caso, que esse caso também ficou bem conhecido, esse RESP recente, que é exatamente isso. A instituição de curador de patrimônio não exclui ou obsta o poder familiar pelo genitor sobrevivente ou a tutela, porquanto compete àquele tão somente gerir os bens deixados sob a referida condição em estrita observância à vontade do autor da herança, sem descurar dos interesses da criança. Então, veja, é incompatível curador especial com uma criança sob poder familiar? Não é. São situações e finalidades diferentes. Avançando, direito de acrescer. Direito de acrescer é super importante quando a gente fala de usufruto simultâneo. O que é usufruto simultâneo? É usufruto instituído a favor de 2 ou mais pessoas para que elas sejam usufrutuárias ao mesmo tempo, que é completamente do usufruto sucessivo, que é proibido no nosso sistema.
Eu sou usufrutuária e algum termo, ou quando eu falecer, eu deixo para viver. Então, isso é proibido. O direito de acrescer precisa ser considerado, se você quer manter o uso e a fruição de um determinado patrimônio nas mãos do usufrutuário pelo maior tempo possível. Eu estou enfrentando uma situação prática no escritório muito difícil por conta da falta do direito de acrescer. Porque o direito, o usufruto, ele tem um valor patrimonial. E um casal num divórcio, eles, né, fizeram a partilha e um quis comprar o usufruto, a parte do usufruto do outro, porque na cabeça deles o usufruto era simultâneo e tinha ali uma presunção de direito de acrescer. O direito de acrescer não é presumível. Então, o que eu estou falando? Você tem que escrever. Quando você instituir o usufruto em favor de 2, 3 pessoas, se esta for a vontade, que há direito de acrescer entre os usufrutuários. Na medida que um usufrutuário falece, a sua parte de usufruto é transferida para os usufrutuários remanescentes. Por quê? Porque se eu não tiver o direito de acrescer, o que acontece quando aquele usufrutuário falece? A parte dele, os poderes dele de uso e fruição se consolidam nas mãos do nu-proprietário. E aí, o nu-proprietário, ele é nu-proprietário da parcela ainda restante em usufruto, e ele é proprietário, vou usar essa expressão, pleno daquela parte do usufrutuário falecido. Então, se esta não é a intenção, tem que ter direito de acrescer. Eu trouxe aqui esse julgado que eu achei bem interessante, porque foi justamente a falta do direito de acrescer. Então, vejam, ação de prestação de contas, usufruto constituído por ato inter vivos, em favor de 2 pessoas, morte de uma delas, extinção do usufruto daquela que morreu. Inexistência de cláusula prevendo o direito de acrescer o quinhão do usufrutuário falecido ao do usufrutuário sobrevivente, quinhão que retorna ao nu-proprietário. Inexistência do dever de prestação de contas por parte do usufrutuário remanescente. Tá? Então, isso é muito importante. Eu estou suando ali para tentar conseguir esta presunção do direito de acrescer. Não tenho ainda uma solução, prometo que quando tiver compartilho com vocês. Mas é uma tese que eu estou desenvolvendo para tentar salvar o direito de acrescer. O usufruto é partilhável, mas você falou que tem direito, né? Ele tem um valor econômico. Não, o usufruto não é partilhável. Por quê? Porque eu não posso entregar, não posso partilhar aquilo que eu não posso transferir. O direito não é transferível. Mas esse caso é um caso muito interessante, que eu fiz questão de trazer para vocês, onde o usufruto ele foi usado para desvirtuar um patrimônio. Uma pessoa, ele comprou o usufruto, comprou um imóvel em nome dos filhos menores, e reservou para si o usufruto. E aí, na hora da partilha, não, o usufruto não é transferível, mas tem todo um contexto, e é muito interessante que o tribunal entendeu por dar valor para o usufruto, né, colocou aquele valor e fez partilha pelo usufruto, ou seja, houve uma compensação daquele usufruto instituído em favor daquela pessoa na partilha em favor daquele que ficou preterido. Então, é um caso muito interessante, esse RESP que eu quis trazer para vocês. Ainda, extinção de condomínio de imóvel gravado com usufruto vidual, né? Aos mais jovens, ela errou. Não errei, é vidual, né? Que vem de viuvez, não é virtual. Então, é uma situação também interessantíssima, né? Assim como a gente já assiste, já sabe da questão do direito real de habitação legal, né? Sobre a extinção do condomínio em casos nos quais, né, o habitador fica com uma parte do patrimônio e também com o direito real de habitação, aqui também não cabe a extinção do condomínio gravado com usufruto vidual. Lembrando a vocês que a gente pode, ainda hoje, ter uma situação. Eu fiz questão de trazer a data desse julgado,
15 de agosto de 2023. Né? Por quê? Porque a aplicação do Código de 16 numa sucessão que foi aberta em 94. Tá certo? Então, nós não podemos simplesmente, isso não tem mais. Tem, né? A gente sabe a regra sucessória. Tá? Afastamento, esse é um caso clássico, importante de ser observado, afastamento do usufruto nos casos de exclusão de herdeiro por indignidade, porque volta tudo àquele primeiro momento do usufruto legal. Ok, eu sou afastado da sucessão do meu antecessor por indignidade, mas o meu filho é criança, ele vai herdar, e eu sou usufrutuário, ou seja, dá na mesma. Não. O legislador se conversou, né? Ele sabe do que ele está falando. Então, vejam aí, o excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens. Então, vejam que são coisas separadas que a seus sucessores couberem na herança. Usufruto como legado. Que pérola, que maravilha o usufruto como legado. Né? Primeiro, que a gente tem que usar mais o legado. O legado é muito interessante. Ele potencializa a herança e transfere para os legatários bens, né, que você sabe que aquele legatário vai fazer bom uso, ele tem ali, né, um conhecimento técnico sobre aquilo, ele já gostava daquele bem, então ele tem também esse caráter de endereçamento correto para, né, o seu sucessor, né, singular. E a gente pode instituir um usufruto de legado, lembrando que onde eu tenho usufruto, eu tenho no proprietário. Então, não basta simplesmente, eu quero que o usufrutuário da minha casa na praia, né, seja Rose. Pronto, tchau, fui. Quem será o proprietário? Isso é muito importante. Esse desmembramento desta propriedade é muito importante. Lembrando que o usufrutuário vai usar a termo, isso tem que estar escrito, ou no máximo até a sua morte. E o bem tem que ser conservado na sua substância para devolver ao proprietário. Tá? Legado um só usufruto, conjuntamente a 2 ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. Aqui é o caso do direito de acrescer legal, onde eu não preciso escrever. Não preciso escrever. Por quê? Porque é uma consequência lógica do usufruto simultâneo em legado. Né? Aquele legado, portanto, a mais de 2 pessoas. Caminhando aí para o final, a caução é obrigatória no usufruto? Na doação, que é o nosso combo, né? A doação com reserva de usufruto, ela é afastada. Nas demais espécies, ela é facultativa. Mas lembrando vocês que o proprietário, ele não fica ali de braços cruzados, esperando o bem se deteriorar. Vendo né, os maus cuidados ali, a má gestão nesse aspecto, por parte do usufrutuário. Ele pode, sim, exigir, no meio do usufruto, se ele percebe que não vai sobrar a coisa para ser devolvida a ele, ele pode, no meio do usufruto, exigir caução. Qual caução? Caução real ou fidejussória. Eu vou poupá-los daquela piadinha clássica da graduação, né, que todos vocês conhecem. Né, vou poupá-los. Né, todos conhecem? Se o proprietário precisa de caução. Desculpem, né? É muito infame, mas pergunta, o proprietário precisa de caução? Respondam. Não precisa, né? Não precisa. Desta caução, pelo menos, não. Tá? Então, nas demais espécies, ela é facultativa. E aí, quando é que termina esse usufruto? Regra, ele é vitalício. Regra, ele é vitalício. Mas fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Você não precisa deixar a coisa acabar para você pedir a extinção do usufruto diante de uma situação de descuidado ali. Você vê que o usufruto não está sendo bem usado. Então, eu também tive uma situação, que já se repetiu no escritório algumas vezes, daquele usufrutuário, nesse caso até eram os pais, uma senhora,
que ela ficou como usufrutuária dos bens dos filhos, ela doou toda a nova propriedade para os seus 5 filhos, eram alguns bens imóveis, e ela falou, não vou pagar mais nada. Eu não vou pagar um condomínio, IPTU, nada, eu vou só fruir. E aí, os filhos foram cobrindo, né, IPTU 1 ano, 2 anos, depois chegaram, não, acabou, eles extinguiram o usufruto. E a gente tem, claro, também situações onde isso pode ser combinado com o no proprietário. Olha, vamos vender o imóvel, você renuncia ao usufruto, porque daí a gente vende e eu te pago uma parte equivalente a esta venda. Uma outra pergunta que fazem, o no proprietário pode alienar a propriedade? Resposta, sim. Ele vende o quê? O que ele tem. E aí eu deixo essa pergunta, falando de imóvel. Quem aqui quer comprar um imóvel gravado com usufruto e usufrutuário dentro? Se você quiser, tudo bem. Tá? Se não, qual é a ideia? Vamos vender, você renuncia, a gente faz a alienação, você renuncia, uma parte, geralmente 40% desta venda ele compra a renúncia, uma renúncia onerosa. Tá certo? Era isso. Olha, eu cumpri, zerou aqui, eu só queria usar 30 segundos para parabenizar mais uma vez o evento, Rodrigo, Berenice, assim, o BDFAN é esse celeiro de ideias que nos permitem teses sendo firmadas, outras afastadas. A gente tem aqui o professor Rolf, que para nós todos é o nosso, né, um exemplo a ser seguido, mas eu quero também convidá-los e parabenizá-los a toda a plateia, a todos os meus amigos, que considero todos vocês meus amigos, amigas, por estarem aqui, investindo intelectualmente o tempo de vocês. E faço essa homenagem a vocês na pessoa de uma associada ibedermana, a Ana Carolina Mendonça, que trouxe uma tese, né, desses nossos debates, uma tese sobre maternidade, que foi recentemente reconhecida com apoio e presença do BDFAN, e que trouxe um impacto desse reconhecimento e dessas teses que a gente discute aqui para além dos nossos escritórios, um impacto na vida das famílias. Então, parabéns e muito obrigada.